Boa tarde a todos. Solicitamos que desligue a função microfone no aplicativo para não interferência na transmissão. Obrigado. É com grata satisfação que o Instituto Federal do Piauí, através do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Engenharia de Materiais, tem a honra de realizar o segundo dia da primeira semana de Engenharia de Materiais do IFE. Neste momento, convidamos o coordenador do curso de mestrado em Engenharia de Materiais, professor doutor Gilvan Moreira da Paz, para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos e todas, né? Cumprimentar aqui o Paulo Borges, nosso reitor, né? Cumprimentar o Andrade, nosso palestrante de hoje aí, que vai fazer uma apresentação aí do CIEP para nós aqui, tá? Sua importância no estado do Piauí. Ao mesmo tempo também cumprimentar, né? Todos os professores do Instituto aí, todos os professores do programa, nome aí da professora Deusuíta, tá? Cumprimentar aí todos os servidores administrativos aí em nome do Francisco, né? E os alunos aí em nome do Rodrigo, tá bom? Dar uma boa tarde a todos, né? E aproveitar aqui esse momento aqui, tá bom? Para a gente usufruir aí dessa palestra e dela, a gente possa sair muitos frutos aí desse momento, né? Então, mais uma vez, obrigado, Francisco. Convidamos o magnífico reitor do Instituto Federal do Piauí, Paulo Borges da Cunha, para realizar o seu pronunciamento. Boa tarde a todos e a todas, né? E em nome de todos, gostaria em nome do Gilvan, que é o coordenador do curso, do programa, cumprimentar a todos os demais que fazem esse belíssimo programa. Na realidade, o que eu gostaria de falar é que é uma satisfação participar da Semana de Engenharia de Materiais, né? Conectar para inovar. Ontem não pude, que a gente tinha algo já agendado, mas o Zé Luiz nos representou, a reitoria, muito bem, e dizer que é enorme o prazer em saber que esse programa, com 10 anos de existência, já foi defendido mais de 100 dissertações. Você imagina quantos artigos já foram publicados. E aqui eu gostaria de saudar todos os coordenadores, né? Desde o professor Brantinho, professor Reis, Calvin, Odson, Roosevelt e agora o Gilvan, que todos contribuíram com o engrandecimento do Instituto Federal do Piauí através do primeiro programa de pós-graduação dessa instituição. E principalmente numa área tão carente que é exatamente de engenharia e materiais, que impulsiona sobremaneira a indústria, a economia, evidentemente, do nosso Estado. Com isso, a gente tem hoje Andrade Júnior, né, que é um representante nato da indústria do Piauí, e vai dessa palestra. Doutor Andrade, em nome da reitoria, em nome do Instituto, quero dizer que as portas do Instituto estão abertas. Eu acho que o momento hoje, a gente não pode depender única e exclusivamente do orçamento que vem do governo. Sabendo de toda a crise, temos consciência disso. Eu acho que o momento é de parceria. Eu acho que com isso daí a gente vai desenvolver, juntar o setor produtivo com a ciência e buscar soluções para a nossa indústria do estado do Piauí. Então, quero dizer que, depois dessa sua palestra, você será muito incomodado, vamos dizer assim, no bom sentido, pelo o programa, pelas pró-reitorias, pela a parte que cuida do empreendedorismo e principalmente pela reitoria, que a gente está em busca dessa parceria e dizer que nós estamos, sim. E semana que entra, quero até falar aqui para o Francisco e para o Gilvan, que eu já marquei pedi para o Zé Luiz agendar os 4 programas que a gente precisa sentar e discutir a real situação dos nossos programas de pós-graduação, em que a gente pode incentivar cada vez mais para atender o setor produtivo do nosso estado do Piauí, que há uma necessidade dessa junção, de nós associarmos cada vez mais, e por que não dizer um casamento sólido, né? Que a gente não pode nem pensar em divórcio, que é o setor produtivo e a academia. Então, com isso, quero colocar, tá? Mais uma vez, a reitoria à disposição de todos vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado, vai desculpando. Grande abraço a todos e a todas. Nesse momento, convidamos o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Piauí, CIEP, Raimundo Andrade dos Santos Júnior, para ministrar a palestra com o tema
Papel da CIEP no estado do Piauí. Boa tarde. Eu vou só pedir para o professor Gilvan colocar aí a apresentação, mas eu vou falando aqui minhas palavras iniciais, agradecer ao reitor, professor Paulo Borges, ao professor Gilvan, que tem mantido um contato muito intenso comigo no sentido de unir, professor Paulo, exatamente a academia com a indústria. Na verdade, eu defendo isso há muitos anos e vi aí no professor Gilvan um elo muito forte, né, aí no IFP, para a gente poder viabilizar essa intenção de há muito tempo atrás. Eu acredito que tanto vai levar a inovação para o chão de fábrica de nossas indústrias, como também vai levar muita, eu diria, trazer muita fortaleza para o IFP, né? E o IFP vai ser, assim, uma instituição de vanguarda, porque muito se fala nisso, caros ouvintes, aí os alunos, professores, muito se fala nessa interação empresa, universidade, empresa, academia, indústria, academia, mas pouco se faz. E eu acho que podemos fazer uma parceria muito forte e o IFP sair aí levantando essa bandeira para estimular outras instituições também a, eu diria, entrar nesse círculo virtuoso, né, e fazer, fortalecer ainda mais a nossa indústria, as nossas empresas, não só na indústria. Eu acho que os diversos cursos que o IFP oferece pode também, não só na indústria, ir para outras empresas, outros ramos do nosso estado aqui. Bem, eu falar um pouquinho para vocês o papel do CIEP, né, que é o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. Nós temos um mandato lá de 3 anos, eu sou o atual presidente. Eu sou oriundo na indústria, para vocês terem uma ideia, nós temos 3 grandes divisões desse segundo setor, que é a indústria, que é a indústria extrativa, a indústria de transformação, que é a mais forte aqui no nosso estado do Piauí, e a indústria da construção civil, que representa quase 50% do PIB aqui. O nosso estado, a construção, realmente, ela tem um papel destacado. Eu queria pedir para o professor aí, que está controlando, eu que passo, alguém que passa aí, né, professor? Pronto. Então, bem, um pouco da história. Queria contextualizar para vocês entenderem o que é Centro das Indústrias, o que significa isso, e muito se confunde com Federação das Indústrias. Então, em 1907, você tem uma ideia, em São Paulo só tínhamos 314 indústrias. Quando chegou ali na Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, tivemos um momento como tivemos na pandemia, né? Faltavam materiais, faltavam produtos, faltava toda a sociedade sem abastecimento das suas necessidades básicas, e aí se viu o Brasil com poucas indústrias, precisando de diversos bens de consumo, e praticamente tudo vinha de fora, vinha importado, e com a Primeira Guerra, com navios depredados, a questão das vias do transporte marítimo totalmente prejudicado, nasceu, então, uma necessidade muito forte do Brasil se industrializar e produzir aqui mesmo o que ele consumia, ou grande parte do que ele consumia. Então, você tem uma ideia desse efeito, e a gente sempre comenta, e vocês, a maioria dos ouvintes sabem disso, professores com certeza, que é em tempos de crise que vem as oportunidades, e as pessoas que têm uma visão um pouco mais alargada conseguem enxergar isso. E foi aí, logo depois da Primeira Grande Guerra, em 1920, São Paulo já tinha 4.458 indústrias. Então, uma mudança radical, avassaladora. E aí, em 1928, esses industriais lá de São Paulo, querendo se organizar, todos muito levados por iniciativa própria, iniciativa pessoal, se sentiram a necessidade de se organizar
e criaram o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu citei os 4 principais objetivos desse centro, que era, vai ter até alguma coisa bem interessante que vocês vão achar, hoje no tempo da informática, vocês vão ver alguma coisa muito engraçada. Então, tem um serviço de informação sobre preço de mercado, então o Centro das Indústrias oferecia esse serviço para todos os associados. Um centro de estatística, muito organizado de todas as atividades das indústrias, e isso levava questão de população, como hoje a gente sabe o que importa para um empresário empreender. E eu achei bem pitoresco esse terceiro, o CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, organizou uma biblioteca e tinham pessoas dentro, bibliotecários lá, que liam todos os livros e passavam a síntese, principais temas, né, que os livros abordavam, de relevância para os industriais. Eu achei isso interessante, porque hoje, com o doutor Google, você percebe que isso é muito fácil, essa pesquisa, mas era 1928. E no laboratório, você vê que a necessidade de laboratório já era premente desde aquele tempo. Então, um laboratório de análise de materiais, muito a ver aí com o setor que o professor Gilvan coordena. Pode passar a próxima. Bem, em 1930, tem o Estado Novo, Getúlio Vargas assume o poder naquele golpe, né? E ele coloca muito a cara no país da sindicalização. Então, ele, tanto através de decreto, faz com que entidades empresariais formem seus sindicatos, como também empregados, trabalhadores, formem seus sindicatos. E aí, quando foi em 31, o CIESP, ele se transforma na Fiesp, na grande Federação da Indústria do Estado de São Paulo, pujante, que em breve tempo atrás, menos de um ano, né, o presidente era o senhor Paulo Scaff, que ocorreu à presidência, vocês conhecem bem. Quando então, desapareceu o CIESP, somente 11 anos depois, o que se percebia? Que a Fiesp, ela tinha muito a cara, era muito ligada com o governo. Ela foi criada através de decreto, então tinha muito a cara do governo, e os empresários se sentiam um pouco tolhidos das atividades, muito assim, fora daquele contexto de governo, de controlando empresas. Então, os empresários novamente sentiram a necessidade de voltar à tona aquele movimento que foi criado em 1928, né, pelo Centro das Indústrias de São Paulo, e reativaram o Centro das Indústrias. De lá para cá, e já existia a Federação das Indústrias, na maioria dos estados, quando todos os estados já tinham Federação das Indústrias, aqui no Piauí tem a Federação das Indústrias do Estado do Piauí, Federação das Indústrias do Estado do Pará, de Santa Catarina, e assim por todo o Brasil, foi também sendo criado o Centro das Indústrias, que aqui no Piauí é o Centro das Indústrias do Estado do Piauí, lá no Ceará é o SIC, Centro das Indústrias do Estado do Ceará, e aqui também não foi diferente, só que aqui teve um movimento muito forte, havia um apartamento de ideias entre a Federação das Indústrias e os empresários da época. Em 66, eles não concordaram em ter um Centro das Indústrias aqui no Piauí, porque ainda tinha uma certa ligação com... Tem alguém com o microfone ligado aí? Beleza. Pronto, pode continuar. Melhorou aqui, porque estava com um ruídozinho. E aí, naquele momento, os empresários não sentiram a vontade de seguir aquela bandeira, aquela corrente de Centro das Indústrias. Foi criada, então, a indústria era, eu diria, proeminentemente localizada aqui nos arredores de Teresina. Então, pensou-se primeiro nessa AIT, que é Associação Industrial de Teresina. Mais tarde se transformou em Associação Industrial do Piauí. E assim ficou
havia um certo ranço de uma relação entre os empresários industriais independentes e a Federação das Indústrias, mas isso foi sendo contornado quando foi em 2019, eu assumi a presidência em maio de 2019, em setembro, nós transformamos, então, a Associação Industrial do Piauí em Centro das Indústrias do Estado do Piauí, como é em todos os estados do Brasil. Pode passar, Rodrigo. Bem, mas quais são as atribuições do Centro das Indústrias do Estado do Piauí? Então, entre outras, eu citei algumas, para não ficar uma coisa chata, e o mais interessante a gente vai discutir um pouco mais à frente, seria defender os interesses da indústria em todas as esferas, né? Você vê a toda hora, nós somos testados, né? Toda hora temos que ter ações no sentido de proteger essa livre iniciativa e, na verdade, motivar outros, que quando nós temos, eu diria, gargalos que atrapalham, isso tanto dificulta quem está laborando, como também aqueles que desejam entrar no ramo, empreender como industrial. Também representar os associados perante os poderes constituídos, né, governo do Estado, federal, os municípios, onde houver indústria, promover o desenvolvimento técnico e cultural dentro do setor industrial, estimular a inovação no chão de fábrica, por isso nós estamos muito, eu diria, tentando afinar cada dia mais essa relação com o Instituto Federal, né, com o Instituto Tecnológico, aqui com o IFP, promover ações no sentido de melhoria do ambiente de negócio. Esse ambiente de negócios, eu queria fazer uma explicação um pouco maior. Na verdade, são condições, como eu falei há pouco, que estimulem a pessoa a empreender, né? Imaginem todas as dificuldades que temos, cartório, as taxas cartorárias no Piauí são as mais elevadas do Brasil. As dificuldades para um licenciamento ambiental, você quer abrir uma indústria e para poder ter as licenças exigidas para se ter o funcionamento de uma fábrica, de uma planta, as dificuldades são enormes. Já começa mesmo para abrir uma empresa. Nós já tivemos uma vitória muito forte, muito grande na junta comercial, que hoje você praticamente não tem papel, você abre uma empresa totalmente através da internet, é muito fácil qualquer pessoa abrir uma empresa, mas ainda tem a ligação muito forte com a prefeitura, que tem que fazer algumas análises. O prefeito, tivemos algumas reuniões com o prefeito Pessoa, promete desburocratizar um pouco mais, mas ainda está um processo burocratizado. Então, toda essa ambiência, nós estamos muito antenados, de tal sorte que facilite. Imagine você ser empresário num país como esse, e não é diferente, o industrial, todo risco cabe a nós, o risco do capital, o risco da ideia. Então, a função do Centro das Indústrias é minimizar esses riscos para que a pessoa tenha um céu de brigadeiro, claro, na medida do possível, e possa voar com mais tranquilidade no desenvolvimento da sua atividade. Rodrigo. Bem, aí começa a ficar um pouco mais interessante. Eu começo a contextualizar, né, essa indústria no Piauí, né? O que é essa indústria piauiense? Então, a nossa indústria, ela representa algo em torno de esses números são de 2018, infelizmente, né, uma das críticas que eu faço, nós já temos uma informatização a nível nacional muito forte, e o IBGE não consegue divulgar dados estatísticos, só o faz com 2 anos de defasagem. Então, mas são esses números que nós temos, 4,9 bilhões a indústria piauiense, o PIB do Piauí, da indústria piauiense. Na verdade, eu quis dar uma simplificada, na verdade, é o valor adicionado bruto, mas eu prefiro falar PIB, é um pouco diferente, na verdade, do VAB, do valor adicionado bruto,
mas a gente entende mais facilmente, quem está nos ouvindo entende com mais facilidade. A gente representa 12% do PIB, né? E acreditamos, vocês estão vendo mais abaixo, no Brasil, a indústria representa quase 21%, ou seja, quase um quarto, é um quinto, né? É um quinto da atividade de toda a receita, de todas as divisas que são geradas no país, vem da indústria. E a gente defende uma tese aqui, já falando em governos, falando tanto estadual como municipais, que nós encontramos na indústria uma possibilidade muito forte de desenvolvimento para esse estado. Imagine se a gente tiver ações que mais tarde nós vamos comentar, que valorizem essa iniciativa, esse setor secundário, nós podemos chegar a um nível médio do Brasil de 20%, isso daria um desenvolvimento astronômico, assim, fantástico, tanto na geração de renda e emprego, como também na questão de divisas, né, de impostos para o Estado. As demandas são enormes de educação, demandas de infraestrutura, demandas, diversos investimentos que o Estado tem que fazer, e quanto mais receita tiver, mais indústria, mais empresas tiverem contribuindo com o ICMS, essas divisas irão para investimento e com certeza fará o nosso Estado desenvolver e sair de posição que a gente amarga aí tristemente. E hoje a gente representa, volta só um pouquinho, Rodrigo, ali o último, a gente representa, empregos diretos, 59 mil trabalhadores. Pode passar, Rodrigo. Bem, as empresas, há muita discussão sobre a quantidade de indústrias, mas o que a gente se baseia é o que cada empresa informou no CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividade Empresarial. Quando ele abre uma empresa, você tem que dizer, através do CNAE, quais são as atividades da sua empresa. Então, aqui no Piauí, baseado no CNAE, nós temos 7.905 indústrias. Se vocês observarem os números, é muito interessante, quase 93% das indústrias piauienses, elas são microempresas. Elas têm no máximo 19 trabalhadores. Tá? E aí você vê que ela representa essas 7.345 indústrias, elas dão emprego para 32% dos trabalhadores do nosso setor. As pequenas indústrias que empregam de 20 a 99 trabalhadores empregados, nós temos 487 indústrias, 6,2% do total de indústria, que é das 7.905. Está vendo aí o número de empregados, 19.490, 33% dos trabalhadores do setor industrial. Médias empresas que empregam de 100 até 499 trabalhadores, nós temos 64. Empregam 12 mil pessoas. E as grandes empresas, as que empregam, grandes indústrias que empregam mais de 500 trabalhadores, temos 9 grandes indústrias, que tem aí 8.482 trabalhadores. Veja que está lá o número, né, o total de 59.939 trabalhadores da indústria. Nós representamos eu diria, uma parcela muito interessante que merece ser olhado com muito cuidado pelos governos, tanto pelo que nós representamos hoje, pelo potencial que isso pode se transformar, gerando muito mais postos de trabalho. Rodrigo? Bem, eu queria contextualizar o que nós, indústria piauiense, indústria nacional, passamos, né, quando ali no fatídico 21 de março, quando a Prefeitura de Teresina
decretou, e aí depois o Estado do Piauí, logo de imediato, também seguiu o espaço da Prefeitura de Teresina, decretou paralisação das atividades, todas as atividades, deixando em operação apenas as indústrias de alimento, né, para poder fornecer alimento para a nossa população, e assim se repetiu pelo país. Nós ali estávamos no momento, em março, pessoal, muito forte de crescimento. A gente tinha vindo, o presidente Jair Bolsonaro, com muitas iniciativas, aí tínhamos tido a reforma da Previdência, o setor estava muito crendo em todas as atividades da economia, estava um momento muito promissor para se empreender no país. Você tem uma ideia, ali em janeiro de 2020, existe a nossa CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, que congrega todas as indústrias, todas as federações do Brasil todo. Ela controla alguns índices. Esse ICEI que eu trouxe para vocês, para não trazer outros, que são muitos que a nossa CNI monitora, o ICEI é o índice de confiança do empresário industrial. Você tem uma ideia, em janeiro, 2 meses antes da pandemia, essa confiança, esse índice era 63,4. Esse índice quer dizer o seguinte: qualquer coisa acima de 50 denota um otimismo, uma crença do empresário industrial na economia do país, uma crença na sua empresa e nas condições que estão colocadas para ele levar a sua atividade e ter sucesso nela. Então, ali em janeiro de 2020, esse SEI, a CNI mediu em 63,4, um índice fantástico, quase um recorde da série histórica. Mas, com a decretação da paralisação da atividade, lógico que era necessária, né? Discordamos, e aí seria uma outra palestra, né? Discordamos do tempo que foi colocado, que nossa atividade só voltou a funcionar normalmente quase no final de julho, mas com muitas regras. Primeira quinzena com um percentual limitado de trabalhadores e horas limitadas, segunda quinzena aumentando ambos. Então, passamos praticamente 6 meses de atividade totalmente paralisada. E aí, veja, em janeiro, ali naquele momento, a gente estava com a nossa capacidade operacional a nível nacional, a gente estava com 70%, já vimos de uma crise, né, ali no final do governo Temer, mas já estava com a atividade industrial de 70% em relação à capacidade instalada. Um índice muito bom, vocês vão ver aí um pouco depois, que em abril, lá mais abaixo aí, em abril, logo depois, 45 dias da decretação, da paralisação das atividades, nós tivemos um pessimismo levantado pela CNI. Então, esse ICEI aí, 34,7, foi o menor índice de confiança do empresário industrial em toda a série histórica. Realmente veio medo, né? Começamos a perder postos de trabalho, indústrias começaram a fechar em todo o Brasil. Foram mais de 600 mil indústrias que tiveram suas portas fechadas. Nesse momento, o governo federal desperta, né, e cria aquele subsídio de R$600, né, para muitas pessoas que perderam emprego, e também ele criou eu diria, um incentivo às empresas a não demitirem, né, diminuir carga horária de trabalhadores, de tal sorte que não houvesse a demissão. Muitas demissões, muitas milhares foram evitadas por conta desse programa do governo federal. E a atividade, naquele momento, representava 49% da nossa capacidade instalada, né? Então, veja,
Já em setembro agora, eu trouxe um número atualizado para vocês, esse número, o índice de confiança do empresário industrial, foi medido agora, baseado porque isso não é à toa, é mandado questionários para os industriais do Brasil inteiro, e aí se levanta o índice. Foi medido em 58, ele caiu, denota ainda, representa ainda diria, um otimismo ainda na economia, um otimismo no cenário e uma crença na sua empresa, mas já diminuiu em relação ao mês passado, né? Diminuiu 5 pontos, estava em torno de 62 pontos esse índice. Agora, a atividade industrial, ela está batendo recorde, nós estamos já com 82% em atividade da nossa capacidade instalada. Então, é um momento muito interessante da indústria, e aqui não é diferente, aqui no estado do Piauí, nós vemos aqui muitos associados aumentando suas plantas, né? Criando novos produtos, vendo o mercado que está aí. Na verdade, nós brevemente, palestras que eu participei recentemente de economistas nacionais, já levanta a possibilidade de uma alta nos juros a nível internacional, não é só aqui no Brasil, devido a essa procura, né, muito forte por consumo. O consumo está aumentando muito forte. E, por conta disso, está vindo uma onda de juros altos, e aí explicado muito por conta disso. Está vendo que cada vez mais ainda os nossos estoques ainda não estão regularizados. Vocês perceberam, tivemos um momento ali em setembro, o ano passado, agosto, outubro, um desabastecimento de diversos produtos. Ainda os estoques não estão regularizados ainda, mas a indústria cada dia mais, em mais atividade, vai regularizando esse estoque a nível nacional. Pode passar, Aldeia. Bem, aí eu gostaria de trazer aqui uma discussão, né? Ora, a indústria piauiense passou, sim, ela retrocedeu, ela diminuiu, né? Em relação ao PIB do Estado, a indústria nacional da mesma forma. Então, o que aconteceu, né? Então, vejam, a indústria nacional, eu acho que perdeu um timing em um certo momento na questão da evolução tecnológica. Muito se fala no nosso custo Brasil, na verdade, que é os nossos impostos sobre a folha, né? Então, é muito criticado os altos impostos sobre a folha de pagamento, que dificulta um pouco a questão da pessoa empreender em nosso país. Mas veja, mas também tem esse fato de que nossa indústria perdeu um pouco do tempo. Quanto à China, a Ásia, né, eles investiram muito em tecnologia e começaram a produzir diversos bens de consumo que eram mais barato e se importar desses países do que produzir aqui. E começou a fechar indústrias, a ter indústrias que foram falindo, né, por conta de que o produto vindo lá fora, muitas vezes lá, sem a carga tributária sobre a folha de pagamento, como está aqui no Brasil, influenciou muito isso, e também pelo fato, como eu disse, da não inovação em tempo de poder estar concorrendo com essas indústrias internacionais. Eu diria que hoje, e o que é essa indústria 4.0, né? É uma indústria altamente automatizada, uma indústria totalmente interligada. Existe até um conceito que eu coloco aí mais na frente, que é a internet das coisas, que é uma expressão que vocês vão ler em revistas, em livros, muito esse tema, que em inglês é Internet of Things, né? Que se pensar todos os produtos, bens de consumo. Por exemplo, hoje, você pode ter uma cafeteira que, através do seu iPhone, você pede para que ela faça o café e escolha o tamanho do café, médio. A Nespresso já tem isso, já é praxe.
né? Você tem numa casa, você tem um sistema que, através do celular, você pode automatizar a sua casa e ligar o ar-condicionado antes de você chegar na sua casa. Então, está tomando de conta essa indústria 4.0, ela vai cada dia mais, ela vai descentralizar, todos os processos vão estar automatizados, vai descentralizar a ação da gestão do dia a dia de uma indústria, aumentando a produtividade a níveis assim, que fazem com que a nossa indústria concorra a qualquer nível, de qualquer país, de qualquer indústria de fora. Então, mas como eu estava falando, se a gente for levantar apenas menos de 5%, 4,9% das indústrias nacionais realmente já são consideradas 4.0. Então, há um campo vasto, mão de obra necessária, que tem que se qualificar para trabalhar nessa indústria que se apresenta aí em breve tempo, uma indústria que tem que se transformar, necessariamente tem que se transformar, e essa transformação para essa indústria 4.0 está tendo um apoio muito forte do governo federal, tanto a nível de Senai, Sebrae, Senac, no sentido de transformar essas indústrias, levar inovação a essas indústrias. A inovação, como eu falo aí, ela é possível e ela é necessária para a sobrevivência das nossas indústrias. Pode passar, Rodrigo. Bem, mas muito se fala, e eu quero aqui abordar, e aí os professores aí que estão participando, muito se fala em inovação, e eu participei de um evento em Parnaíba, no Movimento Empreender, há uns 15 dias atrás, e estava se falando, uma das apresentadoras estava falando de que não se tem números para se ver se está se inovando ou não. Então, na oportunidade, eu discorri sobre esse índice de inovação, que é o índice FIEC de inovação. FIEC é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Lá eles têm um observatório muito interessante, que eles criaram esse índice. Nós vamos já discorrer um pouquinho, professor Gilvan, você vai ver como é interessante, e qualquer índice, ele é interessante, porque ele dá um caminho para você chegar naquele objetivo. Então, esse índice ele dá algumas premissas interessantes, que a gente pode começar a medir e começar a observar se nós estamos fazendo aquilo. Se não, como ele dá um caminho de como podemos perseguir aquela meta, né? Então, vejam, esse índice é interessante, ele analisa 4 aspectos na questão do índice de capacidades, que eu queria... Tem o índice de capacidade e tem o índice de resultado. Eu queria me ater ao índice de capacidades, que ele tem muito a ver com a academia e com essa ligação de academia com a indústria, né? Então, vejam. Investimento são 4 aspectos. Esse índice, ele analisa tanto o investimento público em ciência e tecnologia, capital humano é um outro aspecto, a inserção de mestres e doutores no chão de fábrica, lá na indústria, trabalhando dentro da indústria, e a qualidade das instituições. Pode passar, Rodrigo. Então, veja, quais são os indicadores? Para o investimento dos governos, né, daquele Estado, em ciência e tecnologia, quando a gente vai ler o indicador, a gente entende. São as despesas que o Estado ou o município tem com ciência e tecnologia como percentagem da despesa, ou seja, de quanto o governo gasta, de tudo que ele gasta, quantos % vai para a ciência e tecnologia? É uma análise muito objetiva. Então, se o governo ele coloca pouco investimento em ciência e tecnologia, esse Estado, com certeza, ele está investindo pouco em inovação.
o segundo indicador, né, que volta um pouquinho, Rodrigo, vai um pouquinho para trás, Rodrigo. Aí, ó, que é o segundo, o capital humano. É o segundo aspecto. Ele, pode ir para frente, Rodrigo. No capital humano, você tem aí dois indicadores, que é a quantidade de concluintes em ensino superior e pós-graduação em áreas tecnológicas, deixar bem claro que é em áreas tecnológicas, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, em relação à população total, ou seja, quantas pessoas estão se formando ou concluindo pós-graduação nessas áreas. E a outra é a média do Estado no conceito médio de graduação no INEP, nessas áreas tecnológicas, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Agora, o terceiro aspecto, que é a quantidade de mestres e doutores no chão de fábrica, trabalhando, elaborando na indústria, que eu acho que isso, professor Gilvan, eu acho que seria o nosso grande desafio, enquanto parceria entre o Centro das Indústrias do Estado do Piauí e o IFPE, é levar esses mestres e doutores para dentro das indústrias, além de a indústria ela ser, em qualquer nível médio ou nível superior, ser o setor que mais bem paga, é também a oportunidade de levar inovação e oportunidade de trabalho para as pessoas, mestres e doutores que estão entrando no mercado de trabalho. Então, veja, se você pegar o indicador total de mestres e doutores ocupados na indústria, como porcentagem total de trabalhadores do Estado, você vai ver se mais mestres e doutores estão entrando, e aí o Estado vai estar cada vez mais sendo considerado um Estado que inova, um Estado que privilegia a inovação. Então, veja. E o último, que são as instituições. Então, veja, como é que se percebe que as instituições governamentais ou não governamentais, paraestatais, elas investem, elas estão focadas realmente em inovação. Pela transparência pública, ou seja, as notas obtidas, que existem diversos institutos que medem essa transparência dessas instituições. É observar as notas dela, que são notas que vão crescendo, são instituições que, sim, têm a inovação como um farol. E a saúde fiscal das contas públicas. Claro. E no município que leva serviço, que trata, né, de todas as questões de uma população, nós temos que considerar que tem que ter uma saúde, uma seriedade no tratamento das contas públicas e nos recursos que são arrecadados no Estado. Então, com esses indicadores, o que a gente observa, né, e a gente poderia discorrer muito mais sobre esse índice. Quando a gente observa o Estado do Piauí, nós já tivemos 2 edições desse índice FIEC de inovação, em 2019 e em 2020. O Estado do Piauí, em 2019, estava em 23º lugar, então, amargando em uma posição muito ruim. E em 2020, o último resultado, já teve, sim, uma elevação, o Piauí já está em 19ª posição em relação aos estados. O estado do Ceará, aqui nosso vizinho, ele está na posição, devido a ele terem, porque na verdade, o estado do Piauí, se a gente adotar esse índice, eu estou tentando, já levei para a Semplan, né, que é a Secretaria de Planejamento do Estado, já apresentei esse índice FIEC, porque é um norte, eu diria que é uma luz para que a gente seguir aqui no Estado e comece a fazer isso, que vai melhorar muito o ambiente de inovação aqui no Estado. O Estado do Ceará, como tem esse norte lá, ele já está galgando posições bem interessantes em relação ao Estado que mais inova, vocês imaginam, né? Já devem saber, é o Estado de São Paulo, e em segundo lugar é o Estado de Santa Catarina. Interessante. Pode passar, Rodrigo.
Bem, já para encerrar e a gente se colocar aí para as questões que vocês tiverem, nós, enquanto Centro das Indústrias e nossa gestão, a gente colocou algumas crenças, né? Então, nós acreditamos que com essas, eu diria, virtudes que implementadas no nosso Estado, e não só nas empresas, mas principalmente no Estado, no governo do Estado, eu sempre digo que toda ação, eu uso um termo bem popular, toda ação, ela tem que ter o boiadeiro é que tem que puxar, né? E eu acho que o grande boiadeiro do nosso Estado é o governador, né? Nós temos no município de Teresina é o prefeito, né? Aí no curso de materiais, né, de engenharia de materiais, é o professor Gilvan. Então, no IFP, o professor Paulo. Então, nós temos que ter os boiadeiros. E se nós colocarmos no nosso Estado essas crenças de meritocracia, de que em cada posição estejam pessoas que tenham mérito, em todas elas, de que o governo, todas as ações sejam baseadas para estimular o empreendedorismo, que o governo entenda que o governo, Estado, município, são incapazes de abarcar todas as necessidades de trabalho e renda que estão vindo por aí, que já temos uma capacidade, já temos uma demanda muito forte por trabalho e renda, temos muitos desempregados. Muitos jovens estão se formando, chegando na idade adulta de trabalho. Não podemos mais imaginar que todos iremos trabalhar nos governos. A única saída, gente, a única saída é se investir no empreendedorismo que a China fez muito bem. Então, é estimular o jovem a ter sua própria empresa. Mas, para isso, volta um pouquinho lá em cima. Os governos estadual, federal, estadual e municipal têm que criar condições para que criem um ambiente de negócio favorável e que todos vejam com mais facilidade essa possibilidade. Ora, ao invés de procurar um emprego, eu vou empreender. Eu vou abrir uma empresa. Nós temos instituições que ajudam a pessoa a abrir uma empresa. Temos o Sebrae, que é muito forte nisso, né? Muito forte. Cursos para pessoas que querem empreender, fazer a sua primeira empresa, abrir a sua primeira empresa. Mas veja, tem que ter um ambiente dentro do Estado, dentro dos municípios, dentro da cidade de Teresina e todas as cidades, de que o seguinte, qualquer lei, eu já falei isso em Assembleia Legislativa, já falei isso para os deputados, qualquer lei, ou qualquer normativo, ou qualquer instrução normativa ou regulamento, ao ser feito pelaquele executivo de uma instituição pública, ou da Câmara dos Vereadores, o que for, pelo prefeito, governo, secretário, o que for, chefe de gabinete, qualquer lei ou norma, como eu falei, regulamento, que se faça uma pergunta muito simples. Isso vai atrapalhar, isso vai desmotivar uma pessoa a empreender na minha cidade, no meu estado? Se isso for respondido, com certeza vamos criar um movimento muito forte, um movimento de que jovens empreendam, que o Estado resolva a questão da solução da geração de renda. E esse jovem, abrindo uma empresa, ele, no mínimo, vai dar oportunidade para gerar emprego, 2, 3, 4 empregos. E aí, como eu falei no início, eu, como da indústria, eu acredito muito fortemente no poder que a indústria tem de salvar esse nosso Estado. Eu acho que a indústria vai ser o indutor do desenvolvimento, do crescimento do nosso Estado. E nós temos que criar esse pacto. Eu falo também já, desde que a gente assumiu, em criar um pacto pela indústria, e aí entra o IFB, de levar a inovação para a nossa indústria. Eu acho que temos, sim,
que, junto com essa parceria, professor Gilvan, professor Paulo, aí, de levar inovação para nossas indústrias aqui do estado do Piauí. Eu acho que é até uma obrigação nossa de levar, pensando, sabendo de tudo que nós falamos hoje aqui, de levar inovação para dentro da indústria. Eu acho que eu encerro aí, passa a próxima aí, por favor, Rodrigo. Queria só agradecer a atenção de vocês e me coloco aqui para algum questionamento, para a gente poder discutir algo que possa esclarecer alguma coisa a mais aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Então, Andrade Júnior, a gente tem uma pergunta. O professor Paulo Borges levantou a mão. Fique à vontade, professor. Na verdade, bem rapidinho, Francisco, obrigado pela pergunta, Gilvan. Doutor Andrade Júnior, primeiro, lhe parabenizar, tá? Por essa brilhante palestra. Nós que fazemos o Instituto, a gente fica muito atrás e não sabemos o que está acontecendo no setor produtivo. E, às vezes, a gente faz a ciência internamente. Isso talvez seja o grande erro da academia, né? Que às vezes a gente fica só dentro dos nossos muros e a gente não dialoga, né, com uma certa intensidade, com uma certa constância com o setor produtivo. Primeira coisa, eu quero, além de lhe parabenizar, lhe dizer que o senhor está mais uma vez convidado. Nós temos aqui dentro da organização da reitoria um colegiado de dirigentes que é formado por todos os proretores e diretores dos diversos campi que são espalhados no estado do Piauí. Tá? Nós estamos em 17 municípios com campos, né, encravados, de Parnaíba a Corrente. E eu gostaria depois a gente vai só marcar, com insistência mesmo, que o senhor fizesse essa palestra do jeito que foi feito agora para todos os nossos diretores, para que ele possa entender o que é o empreendedorismo. Né? Quando você coloca naquela lâmina lá, dos 7 mil tantos em indústria, 90 e poucos por cento estão na microindústria, e isso faz com que a gente possa estimular o nosso alunado com o empreendedorismo. Né? Então, isso daí que a gente tem que fazer. Como também a gente poder fazer, certo, doutor Andrade? Entregar a indústria, entregar o setor produtivo, seja não só a indústria, o setor de serviço, todo o setor produtivo do estado do Piauí, exatamente a ciência, a tecnologia e a inovação. O que é que nós precisamos? Em que é que a gente está errando? Em que é que a gente pode avançar? Nós não podemos ter o medo de dialogar com vocês, com esse setor tão importante que é o setor produtivo. É que gera riqueza, gera imposto e que nos sustenta. A gente tem que ter esse entendimento, certo? Muito claro quando você colocou aí, tá, esses índices. Tá? Como é que nós estamos trabalhando, como é que o governo está trabalhando, como é que os boiadeiros estão conduzindo, não as boiadas, mas aquilo que nós temos de melhor, que é a ciência. E como que ela vai chegar, tá, até o setor produtivo. Então, eu já lhe faço esse convite já, depois vou juntamente com o Gilvan lhe procurar, dialogar e conversar com você como é que a CIEP pode chegar aqui dentro do Instituto, tá, nos diversos organismos, para que a gente possa dialogar, estreitar cada vez mais esses laços, porque senão a gente não vai sair desse marasmo. A gente sempre acredita exclusivamente no setor público para o emprego, e não pode ser mais isso, certo? A gente tem essa consciência, a gente tem que buscar, inclusive, investimento para pesquisa, certo? Que o governo perdeu essa capacidade, né? E como é que a gente pode fazer essa parceria? Então, doutor Andrade, lhe agradeço de coração em nome de todo o Instituto Federal do Piauí, tá? Aqui nós temos portas abertas e vou lhe cobrar por mais uma palestra desse tipo, desse naipe, para mostrar para a gente em que a gente pode seguir e qual a linha que a gente vai seguir, tá bom? Muito obrigado e boa tarde a todos. Hudson, grande abraço. Érica também. Professor Paulo, só para dizer que sim, que eu aceito o desafio e veja, quando a gente faz uma parceria, não queremos dizer que temos todas as respostas para tudo. A parceria, o importante é a intenção da gente encontrar um caminho. Se a gente juntar Centro das Indústrias e o IFPE, com certeza encontraremos soluções para as diversas demandas que a
a indústria tem aqui. Eu estou muito feliz da sua fala, né? O professor Gilvan já falava da sua motivação, ele é um motivado também nessa questão de estreitar o relacionamento setor produtivo e academia, e estou muito feliz com a sua fala, e pode contar comigo, sim, nessa grande empreitada, viu? Tá legal, doutor. A gente vai partir para cima disso, que Tá eu acho que é a grande solução para os institutos federais, né? E para a ciência. Tá? Eu acho que fizemos uma conversa semana passada com a Codevasco, que impulsiona também o desenvolvimento do Estado. Eu acho, inclusive você falou, a questão de licenciamento ambiental, a gente teve com o doutor Luiz Coelho, quer dizer, o licenciamento de uma indústria de mineração está sendo com quase 10 anos, isso é uma demora muito grande. Então a gente tem que saber como conduzir isso, né? Eu acho que, juntando as forças, a gente pode seguir em frente e desenvolver esse Estado da melhor maneira possível. Obrigado. Andrade, dando continuidade aqui, a gente tem alguns professores que levantaram as mãos. Reginaldo, sua vez, depois a gente tem o Uds, tem o Hélio, o Grandinho. Boa tarde. Parabéns pela apresentação, doutor Andrade. Eu sou aqui do Recife, pernambucano, e já trabalhei no Sistema S. Tive contato com federação, parcerias com o Sebrae, SESI, enfim, eu sei mais ou menos como funciona toda a sistemática, e queria mais, na fala, contribuir num formato de inicialização desse processo de parceria, que foi o formato que nós encontramos aqui no Recife e que deu certo. Enquanto eu fui diretor do Instituto de Tecnologia no Senai, a gente conseguiu startar esse processo de aproximação entre os players, primeiro começando por rodadas de diálogo entre APLs, né, o arranjo produtivo local. Então, a primeira definição são os arranjos produtivos locais, e a partir disso a gente fazia o convite para os especialistas das áreas em questão. Então, alimentos e bebidas, metalmecânica, a parte de vestuário, enfim. Então, a gente fez essa aproximação, definiu os APLs e definiu uma agenda constante, uma agenda contínua de reuniões, onde nessa agenda os empresários colocariam suas demandas e o grupo faria todo um tratamento desses questionamentos, das colocações, para que, num prazo curto, a gente pudesse começar a fazer esse processo de aproximação, né? Foi feito também um trabalho pelo sistema, pela FIEP, né, Federação das Indústrias aqui em Pernambuco, um trabalho de apresentação do que são os institutos, para que os empresários não apenas pensem que, no caso aqui foi o Senai, né, estou falando do instituto, porque hoje eu sou Instituto da Piauí, mas apresentar o que é o instituto, deixar claro que não é só ensino, é pesquisa, é extensão. Então, a gente pode trabalhar nessas frentes, apresentar que nós temos laboratório de pesquisa, apresentar que nós temos um grande volume de alunos, com grande capacidade de estágio, né, um acompanhamento nosso, diretamente, dos professores. Então, a gente tem uma matriz muito boa de conhecimento, e aí, apresentando isso aos empresários, em seguida, a gente faz essa rodada de coletar as demandas dos empresários. Tá? Então, a minha fala foi nessa contribuição, que deu certo aqui em Pernambuco, está rodando, nós temos diversas ações aqui em andamento, e não foi fácil, mas está sendo bem possível aqui, e está impulsionando bastante a Universidade Federal, o Senai, nos seus institutos de inovação e de tecnologia, e é isso, obrigado. Professor Reginaldo, é interessante a experiência. Talvez a gente possa, né, professor Paulo, precisar desse intercâmbio aí de ideias, viu? Muito obrigado. Exatamente, Reginaldo é um parceirão. Obrigado, Reginaldo. Um abraço, um prazer. Professor Urso. Estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde.
Doutor, eu gostaria de parabenizar, doutor Andrade, a sua fala e toda a apresentação bem conduzida que foi realizada aqui. Aproveitar esse momento que eu ainda não tive a honra e a oportunidade de parabenizar o professor doutor Paulo Borges, né, pelo esse novo cargo. Eu sei que, com certeza, o pensamento dele é o pensamento do programa de engenharia de materiais, nessa questão de fomentar a pesquisa, e ganha com isso, né, a sociedade piauiense. Não é só o Instituto Federal que ganha com esse tipo de parceria. Eu tenho participado de inúmeras bancas, inclusive as nossas próprias bancas dentro do nosso programa. Os alunos se mostram muito motivados e incentivados pela aplicação de suas próprias pesquisas. As pesquisas não são puramente pesquisa distante de biblioteca, não. Elas têm um cunho tanto teórica, científica, como um cunho prático, né, de aplicação ao profissional do ramo da engenharia, quer seja ele desde a engenharia de materiais aplicado aos outros ramos, né, que são afins a esse nosso programa, como, por exemplo, a engenharia mecânica, a engenharia civil, né, a engenharia de geologia. Tá? Então, essa parceria é válida. Eu me coloco aqui, eu sei que essa é a mentalidade. Parabenizo o professor Giovan por esse momento. Com certeza, é um pensamento coletivo que surgiu desde lá do surgimento até do nosso programa de mestrado, e aqui está o professor doutor Brandi para confirmar isso, tá? O professor Érico também para confirmar, e os professores aqui têm a necessidade dessa parceria. Eu acho que se a gente envolver, né, ciência com a aplicabilidade técnica, cujo resultado são ações utilizadas por profissionais da área, tá? Essa pesquisa ela não fica engavetada. Essa pesquisa ela vai mais além. Ela vai beneficiar toda uma sociedade. Eu não sou daqui, eu sempre falo que o piauiense, né, e eu posso falar isso porque os meus olhos veem o piauiense de outra forma. Eu digo que o piauiense é sabido, que gosta de estudar, e a gente eu tenho visto muito, e já estou vivenciando isso. Nós estamos, eu não digo que nós estamos perdendo o nosso aluno para outros centros mais importantes de pesquisa. São os centros que estão ganhando nossos alunos, tá? Porque o nível de capacidade e intelectual dos nossos alunos do Instituto Federal e que passam pelo nosso programa de mestrado em engenharia de materiais são ímpares. Eles são alunos que realmente a gente conta no dedo a capacitação de intelecto, né, prática, nas publicações que estão sendo produzidas no programa. Então, eu agradeço aí essa sua fala e parabenizo novamente o professor Paulo Borges, o professor Giovan, o Francílio, que é o nosso braço direito, esquerdo, cabeça, tronco e membro aí, tá? E eu tenho certeza que nessa nova gestão aí do nosso instituto, o pensamento do professor Paulo Borges vai ser um pensamento de mesmo vetor direcional, concomitante ao nosso pensamento de pesquisa do programa de engenharia de materiais, com certeza. Muito obrigado aí, e me disponibilizo aqui para encerrar. Francílio, muito obrigado por poder aqui estar participando. Obrigado, professor Hudson. Professor Érico? Abraço, Hudson. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, doutor Andrade Júnior, pela belíssima palestra, né, uma conferência bem objetiva, né?
Boa tarde, professor Paulo Borges, nosso magnífico reitor. Boa tarde, professor Gilvan, nosso coordenador do programa de pós-graduação, em nome dos quais eu me dirijo a todos os presentes. Eu fiquei muito feliz também com essa sua apresentação, doutor Andrade, porque está exatamente alinhado, né, com o que nós estamos traçando aqui com nossos objetivos aqui no nosso programa de engenharia de materiais, né? Esse casamento, né, entre o programa, entre a academia, né, e o setor produtivo. O Piauí, né, é um estado de oportunidades, né, e muitas oportunidades, né? Então, nós temos aqui o estado, eu sou geólogo, eu posso falar com mais propriedade da minha área, né, de geologia e mineração, onde a gente tem desenvolvido pesquisas envolvendo minerais aqui encontrados aqui no estado, e é impressionante como a gente constata, né, que todo esse patrimônio, essa riqueza, essa geodiversidade, né, ela encontra-se deitada em berço esplêndido. Não há uma caracterização, não havia um estudo, uma pesquisa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente procura conhecer as propriedades tecnológicas e possíveis aplicações industriais desses itens, desse patrimônio, a gente também já está procurando ver possíveis aplicações industriais, parcerias com o setor produtivo, né, a indústria e outros segmentos, de modo que a gente possa alavancar e mostrar para o nosso alunado, nossos estudantes, nossos graduandos aqui da pós-graduação, como nós temos muitas oportunidades, né? Então, a gente percebe que há demandas, né, pelo setor produtivo de itens que não são, de certa forma, encontrados ou produzidos aqui no Piauí ou no Nordeste. Muitas vezes vem itens lá de Santa Catarina, e podia estar produzindo aqui esses materiais, né, esses bens, né, e fornecendo para todo o mercado, não só piauiense, mas nordestino. Então, eu vejo com muitos bons olhos, né, esse relacionamento, essa parceria, essa soma de esforços, né, entre o programa de pós-graduação aqui do IFP e o setor produtivo. Tenho certeza que teremos muitos bons frutos. Então, era essa a minha breve palavra. Mais uma vez, parabenizando pela sua apresentação e passando a palavra novamente aqui para o Francisco. Obrigado. Professor Érico, obrigado, professor. Professor Grandinho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Inicialmente, quero saudar ao senhor Andrade, né? Brilhante a sua palestra, foi bem didática, já parece que tem até experiência em sala de aula. Saudar aqui o nosso reitor, professor Paulo Borges, a qual também desejo que esse mandato dele seja de oportunidades para todos, onde a gente possa alavancar os nossos programas, as nossas graduações, o nosso ensino médio, tendo uma maior interatividade entre eles. Saudar o nosso coordenador Gilvan, que após de um longo sonho, desde o começo desse nosso programa, ele conseguiu, com o apoio do Francílio e dos demais colegas, fazer essa reunião, porque isso era um sonho que eu tinha de trazer as indústrias para dentro do programa. Apesar do nosso mestrado ser acadêmico, mas eu sempre falo com os nossos alunos nas disciplinas, não vamos produzir por produzir, vamos produzir para que tenhamos uma produção, para que esse material saia da sala de aula e chegue até a indústria. Então, nós tivemos várias experiências exitosas com cerâmicas, com as indústrias de cerâmica, com as indústrias metalmecânicas. E aí eu queria aproveitar a oportunidade, senhor Andrade, que se desse para a gente montar uma clínica tecnológica, tá?
com as empresas e o programa para a gente realmente discutir o que é que se precisa em termos de chão de fábrica, em termos de inovação tecnológica, em termos de melhoria do processo, para que a gente traga essa dificuldade para os nossos alunos e professores e transforme isso numa inovação, que transforme num processo mais produtivo. Então, esse o meu pedido. E se a gente conseguir fazer isso, com certeza a gente sai dessa situação que nós nos encontramos, onde a maioria dos nossos empregados, ou eles são comerciários, ou então são servidores públicos, onde nós temos poucos pessoas representantes das indústrias. Né? Outra coisa que é importante é o apoio também da CIEP, FIEP, junto ao governo do Estado, para que a gente melhore a nossa fundação de apoio à pesquisa. Nós temos uma fundação cujo o valor, né, que é disponibilizado para as empresas, na realidade, para os institutos, para as universidades, para a pesquisa, é um valor tão ínfimo. Né? Não chega, era para chegar a 0,5% do arrecadado, né, do produto interno, mas infelizmente acho que não chega nem a 0,2% ou 0,1%. Então, é um valor muito baixo. Tá? Uma outra coisa que é importante é essa interação, tá, do governo com a indústria e a academia, para a gente poder alavancar. Então, era isso que eu tinha a colocar. Vamos sentar, vamos conversar. Eu tenho certeza que o nosso programa tem muito a dar, não só para a sociedade acadêmica, mas para toda a sociedade empresarial e geral. Então, parabéns pela palestra, parabéns, Francílio, por ter comprado essa ideia de levar à frente, e aos colegas do programa, parabéns por estarem aí, ombro a ombro, tentando alavancar o nosso programa. Valeu, boa tarde. Francílio, me permita, professor Ayrton, pois não. Depois vamos, então, junto com o professor Gilvan, vamos levar adiante essa questão que o senhor sugeriu, que é a questão da oficina, né? Isso, da clínica tecnológica, para a gente poder discutir isso. Daí eu já tinha tentado junto à Federação das Indústrias, há um bom tempo atrás, a gente bate, mas eu sou um cara, assim, muito resiliente. Quanto mais dizem não, mais eu vou em frente, né? Pois eu aceito esse desafio, vamos levar adiante, viu? Tá. E tem outra coisa importante, a gente tem o Sebrae, ele tem linhas de crédito para as pequenas e médias empresas, para, juntamente com a academia, desenvolver produtos, fazer calibrações. Então, são recursos bem interessantes que nós nunca usamos aqui no Estado. Tá? Então, esse dinheiro, quando vem para o Sebrae, sempre volta essa monta. E a última vez que eu tive a oportunidade de ver, era um valor considerável, em torno de R$500 mil. Tá? Então, tem o que a gente está precisando é instigar os nossos empresários a estreitar parcerias com a gente. E aí a gente consegue fazer alguma coisa diferente. Se a gente fizer uma coisa estruturada, organizada, nesse evento que eu falei há pouco, eu acho que eu falei já não sei se foi durante a apresentação, lá em Parnaíba, no MOVE, o Movimento Empreender, do qual eu também faço parte, um movimento supra-entidades, supra-instituições, são empresas que se juntaram e querem pensando empreender no nosso estado. E lá teve a apresentação, professor Ayrton, de uma senhora chamada Mariana Ferraro. Ela hoje mora em Parnaíba, é uma cearense, e ela estava explicando, professores e alunos, que existem recursos para elaboração de projetos e captação de recursos para inovação. Tem. Então, são recursos federais que a maioria não vai atrás,
e que ela se especializou e que a gente fazendo essa nossa clínica, a gente pode pensar em algo desse tipo, professor. Vamos. Tem muitas ideias aí. Se tiver uma coisa estruturada, a gente pode andar com uma coisa bem, né, bem forte aí. Eu quero aproveitar só uma oportunidade. Uns 8 anos atrás, eu consegui emplacar, pré-aprovar junto ao SEBRAE um projeto onde a gente ia estudar a questão do mel, tá? E aí, mel e cajuína. Nós tivemos 2 projetos aprovados com o apoio do Senai, pré-aprovado, qualificado na realidade. E aí, quando nós fomos atrás das empresas, as empresas ficaram preocupadas, porque quando vem um edital desse, existe uma contrapartida das empresas, né, na monta de 5% do valor que é. Então, quando você pega 5%, ou pode ser em termos de bolsa, pode ser em termos de aparato, dependendo do que seja. Nós não conseguimos finalizar, porque nós não conseguimos as empresas. Então, a gente tem que conscientizar os nossos empresários que, às vezes, a gente precisa dar uma sobrecargazinha para que a gente consiga ter uma coisa mais estruturada. E a partir dessa clínica tecnológica, a gente pode ligar nisso. Professor Henrique, mas essa mentalidade realmente está mudando. As empresas estão vendo que se não investir em inovação, elas têm vida curta. Está mudando, eles estão mais dispostos a investir. A gente vai falar isso mais aprofundadamente, mais a miúde, mais na frente. Pois aí eu deixo o Gilvan, nosso coordenador, o professor Paulo Borges, juntamente com a Pró-Reitoria de Pesquisa, para estruturar, e se nós pudermos participar dessas discussões, eu já tenho alguma experiência em chão de fábrica com meus alunos, né? E com os outros colegas também, porque eu sou um dos mais antigos, mas a gente pode participar tranquilamente dessas discussões. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, professor Brandinho. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma intervenção? Então, nesse momento, convidamos o coordenador do mestrado em Engenharia de Materiais, professor Dr. Gilvan Moreira da Paz, para realizar o encerramento do evento. Primeiro, né, agradecer aqui ao Andrade. Né? Andrade, eu peguei, não vou falar o currículo do Andrade agora não, vou deixar para a parte final, né, para a gente ver a apresentação dele, o pessoal entender, né, porque foi uma coisa tão didática, assim, tão boa. Primeiro que o Andrade, ele vive a indústria, né? Ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal, e também tem pós-graduação em administração, administração econômica e financeira pela UFP, né? Ele foi coordenador do projeto Competir, né, que é para a região Nordeste, uma colaboração técnica entre Brasil e Alemanha, ali entre 2004 e 2006. O Andrade, ele foi presidente da Comissão Estadual de Emprego, né, no período de 2006 a 2007. O Andrade, ele foi presidente do Siduscon, né, que é o Sindicato da Indústria da Construção de Teresina, no período de 2009 a 2012. Tá? Atualmente, ele é, né, além de membro associado ao Rotary Club, ele é membro da Academia Piauiense de Engenharia, né? Ele ocupa a cadeira 16. Tá? Ele é presidente da incorporadora e construtora Andrade Júnior, né? Desde 1991, né, até hoje. Então, vários empreendimentos que nós temos aqui no nosso estado já passaram pelas mãos do Andrade, e também, né, ele atualmente é presidente da CIEP. Né? Então, assim, ele tem um currículo, ele tem uma experiência, ele vive a indústria. Tá? E quando surgiu essa possibilidade lá atrás, de conversa com o Andrade, eu me empolguei muito, porque junto com o Brandinho, uma das coisas que nos une, né, é justamente essa vontade de fazer a pesquisa aliada à indústria, buscando a inovação. E uma coisa que eu entendi como pesquisador é que a inovação de verdade, aquela inovação que vai para o mercado, que vai gerar desenvolvimento, ela está lá na indústria. Né, que a gente, como Instituto de Tecnologia, a gente tem que dar o suporte para vocês, porque quando a gente tem esse casamento que o Paulo Borges colocou, né, esse casamento indissolúvel aí, só temos a ganhar. Tá? Então, indústria e ICT, a instituição de pesquisa, inovação, desenvolvimento do nosso Estado. Quando o senhor colocou, até uma pergunta que eu lhe faço, o senhor colocou 5% lá na apresentação, a minha pergunta é se 5%, né,
que só é de indústria 4.0, se é só no Piauí, se é no Brasil como um Brasil. essa dúvida. Hã? Brasil. Só Brasil, né? Então é muito pouco se a gente for comparar, né? 5%, tem um campo aberto aí de possibilidades. Então, assim, eu queria agradecer, né? Agradecer a todos, Paulo Borges pela disponibilidade aí de poder participar desse evento, né? Dizer para ele que ele é sempre convidado, tá, Paulo? Fique à vontade para comparecer a todos os nossos eventos e poder contribuir, né? Aos demais professores, a todos que também, né, participaram. E vou aproveitar aqui, né, e vou logo fazer aqui da divulgação de amanhã, porque amanhã também a gente tem a continuidade, a gente tem pela manhã, né, a gente tem uma palestra com procedimentos para registro de patentes, né, isso aí vai ser proferida pelo professor, pelo Tiago, né, mas a gente também tem uma palestra muito interessante amanhã com uma empresa multinacional, que é com a Ambev, tá? A Ambev, ela vai, né, vão vir uns representantes da Ambev aqui, eles vão falar sobre inovações no processo produtivo dentro da empresa, tá? Então, isso aí é mais, né, mais um desses passos que a gente vai caminhando para mais parcerias, para esse entendimento, para a aproximação do programa dentro da empresa, tá? Dentro do programa de mestrado, nessas parcerias com a empresa e a gente colaborar. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, tá? Boa tarde e estamos aqui à disposição e de portas abertas, tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Senhoras e senhores, o Instituto Federal do Piauí agradece a presença de todos. Tenham todos uma excelente tarde.